Oi, gente, a conexão caiu para variar. Eu vou esperar as meninas entrarem novamente para a gente dar prosseguimento à live. Estou esperando que elas me chamem. Só me chamar, Nena, de novo. Isso, a sua irmã também. Isso, Mari, só você me chamar novamente. Isso, só falta a sua irmã me chamar novamente para a gente dar prosseguimento aqui. Ela me chamando, mas você pode continuar falando. Tá, Marta. Eu ia chamar você de Márcia. Deixa eu chamar a sua irmã novamente, Mariusa. Convidei. Pronto, é só ela aceitar. Nena, quando foi a fuga? Como foi a fuga? Como eu já paro na cama, te chamar de novo. A fuga, você gosta de mostrar a cama, né, Mé? É o Como foi a sofá. fuga do Não é cama, Bruno? não, é sofá. É, Sová? Fuga Como dele, foi? Quando foi que ele desconfiou, gente? E como foi a questão da fuga? ele não desconfiou, ele foi direto para a delegacia depois, ele não desconfiou. Só que aí o delegado deixou ele sair pela porta da frente, porque o DVR, que ele mesmo disse que escondeu e disse aonde estava, porque Uhum. provavelmente os investigadores devem ter, né, pressionado ele um pouco, não sei, mas ele falou, 5 minutos depois de sair de casa, ele levou para a delegacia o DVR, só que lá eles não assistem, né? Eles mandam para perícia. Mas aí eu te pergunto, Uhum. qualquer pessoa leiga, vou usar as palavras do Bruno, né? Burra, né? Porque não é leiga. Como eu, você falar para mim que você não deve. E aí você me esconde um negócio onde tem alguma prova. Não foi você? Foi quem? Por que você escondeu? Que motivo A Paula está você tinha? perguntando, acho que foi a Paula que perguntou aqui se ele não foi preso. Não, Paula, ele não foi preso, ele está foragido, né? No caso aí, é que eu li também, porque quando a gente falou em verdades, também tem sites dizendo a seguinte coisa, que o advogado dele propôs que ele se entregaria, contanto que ele fosse solto e não fosse preso. Ai, ai. Procede isso aí ou não? Procede. Ele falou que não tem prova suficiente. Não tem prova suficiente para o cliente Senhor da dele glória. ser condenado. Não é com essas palavras assim, né, que ele se Ele não entregaria. está falando que ele não matou, ele está falando que não tem as provas. É Não, isso que eu estou não, então, entendendo? e precisa ter mais prova para que venha dizer mesmo que foi ele que matou. Aí eu pergunto, era eu que estava lá com as mãos no pescoço dela, enforcando ela? Fui eu Eu que bati a também, cabeça dela Paloma. no guarda-roupa para preparar uma cena de um crime, para mexer, porque até onde a gente sabe, quando alguém morre, você não pode nem pôr a mão, né? Causa natural, você não pode pôr a mão. Precisa de mais provas? Paloma, a Paloma está dizendo que é um absurdo terem deixado ele escapar. E daí como foi? Ele chegou em casa, pegou as coisas e foi embora, foi isso? A polícia levou Não, ele aqui em ele. casa. Ai, ai. A polícia Meu levou Deus do ele céu. escoltado porque ele podia alguém lixar ele, né? Aí não podia. Aí a polícia, a polícia do Guarujá levou ele escoltado até a casa dele para ele pegar o carro da mãe dele, enfiar as roupas dentro e fugir. Porque foi assim, Mas a conforme, Marisa termina de conforme, contar desde o começo, que eu gosto de atropelar. conforme os investigadores, nós combinamos com o investigador de quando o Bruno chegasse em casa, eu avisaria e eles iriam até a casa. E quando o Bruno chegou, eu e o pai do Bruno subimos, sentamos ele na mesa e falou: ó, Bruno, a gente mentiu para você. Ele, como assim, tia? Aí a sua mãe não morreu de infarto, ela foi assassinada.
Aí ele, como assim? Minha mãe não foi morta, não mataram minha mãe. Aí o Joel pegou e falou assim, não é a gente que está falando, é esse papel aqui, que seria o papel do óbito como asfixia. Não, minha mãe não foi assassinada, não foi assassinada. Nisso os investigadores já subiram. Aí se apresentaram, fingiram que não tinha visto a gente e falou, ó, a gente está aqui para investigar o assassinato da Márcia. Aí ele já virou para os investigadores e pegou e falou assim, não, mas minha mãe não foi morta. Aí o investigador virou para ele e falou assim, é isso que a gente vai descobrir. E aí perguntaram para ele, aonde fica as imagens do DVR? Aí ele apontou, a gente estava de frente, aí o investigador foi, já viu que o DVR não estava mais lá, deu uma disfarçada, tal, pegou e falou assim, aonde está o DVR? Aí o Bruno falou, estava aí. Aí o investigador falou que estava aqui, a gente sabe, só que não está mais. E o único responsável é você, porque é você que ficou na residência. Aí ele pegou e falou assim, não, mas estava aqui, estava aqui. Aí o investigador perguntou se poderia dar uma revistada na casa. Ele falou que sim. O investigador pediu para mim acompanhar eles. Eu fui, acompanhei, aí achamos a caixa do DVR. O investigador falou que, ó, é esse aparelho aqui que a gente tem que achar. E aí revistamos um pouco a casa, o guarda-roupa e tal, e não encontramos. Nisso o investigador já desceu, pegou e perguntou pro Bruno, você pode acompanhar a gente até a delegacia? Aí o Bruno falou sim. E ele virou pro pai dele e falou, pai, o senhor vai comigo, né? Aí o Joel falou, sim, vou. E aí descemos as escadarias, aí o investigador, o pai do Bruno comentou sobre o carro da Márcia, que estava do outro lado da rua, o investigador perguntou para mim, eu falei, é o carro dela. Pegou e falou assim, mas esse carro não poderia estar rodando. Aí eu peguei e falei assim, mas o Bruno tá rodando com ele desde ontem. Aí ele pegou, mandou colocar o carro de volta na garagem, deu uma revistada no carro, não encontrou nada, e nisso foram para a delegacia. E aí não demorou 5, 10 minutos que o Bruno já tinha sido levado, um dos investigadores ligou e falou, vai até o forno que o DVR tá lá dentro. O próprio Bruno disse aonde estava o DVR, aonde havia escondido. Aí eu peguei uma toalha de mesa, fui até o forno, enrolei o DVR e fui para a delegacia com o DVR. E aí, nesse momento, foi aonde eu liguei para a Nena e contei tudo. Falei, ó, Nena, eu menti para você, a Márcia foi assassinada, não foi infarto, eu tô aqui na delegacia e tal. E foi aí, quando ela foi para a delegacia, ficamos lá na delegacia, ele a todo momento olhava para a gente e dava risada. O advogado dele, na época, que estava representando o advogado mesmo, que o advogado dele, não sei se eu posso falar, né? Mas o advogado dele era o professor dele, criminal da UNAERP, o advogado hoje. Mas o advogado substituto, porque o advogado mesmo, que ele já tinha até advogado, eu não entendo. Antes do Bruno chegar na delegacia, o advogado já estava lá. Porque as meninas que estavam com ele já haviam ligado para um do namorado delas, que era também advogado, avisado que o Bruno estava sendo levado. Quando o Bruno chegou na delegacia, o advogado já estava lá. Aí ele saía lá fora, batia no peito, provocando a família da Márcia, e falava que o cliente dele ia sair pela porta da frente. Que ninguém ia manter o advogado dele lá. O advogado, o que era substituto do advogado dele. Uhum. Que hoje não é mais, que inclusive foi o que ficou com a moto dele, né? Que a mãe dele. E assim, o delegado até saiu lá fora para falar comigo, porque eu queria que um advogado fosse lá, eu queria que o Bruno ficasse lá, e aí todo mundo mandando eu ficar quieta, porque senão a gente ia ser expulso da frente da delegacia, porque não podia, porque isso, porque aquilo. E eu tentando ligar para vários advogados, ninguém estava disponível para ir até lá. Mandava eu ir na segunda-feira, dia 22 de dezembro. Vai na segunda-feira no meu escritório. Não tem como. Se você precisar de um advogado de plantão, né? E a gente não conhecia advogada assim. Dia 23. Dia 23.
Aí eu ia esperar, foi esperado, não conseguimos advogado nenhum e todo mundo mandando eu calar a boca, porque eu falo demais, mas eu falo o que eu acredito que seja a verdade, que tinha que ser a verdade, né? Mas não, porque não. Ele foi fazer o corpo de delito, ele tinha marcas no braço, que a Marilza já tinha visto, e na barriga. E o delegado mandou ele levantar a blusa, ele levantou a blusa, o delegado viu que ele tinha as marcas, mas não foi dado prisão preventiva para ele. Ele saiu pela porta da frente, ele fez o corpo de delito, foi nesse dia aí que fez o negócio lá do antitóxico, e saiu pela porta da frente. Aí todo mundo foi embora, porque ele tinha saído, né? E aí quando voltou de Praia Grande para fazer o corpo de delito, que ele voltou, ele ainda teve escolta da polícia e do advogado substituto para ir até a porta da casa da mãe dele, que ele matou, para pegar o carro dela e sumir. Inclusive, ele já vendeu o carro em Curitiba, que eu também não consigo entender. Ah, então vocês sabem o paradeiro dele, ele está em Curitiba. Não, já não está mais. Se eu soubesse, André, se eu soubesse, Curitiba eu já estava lá. Lá é gigantesco, não tem como achar, não, filha. O que eu posso dizer para você é que, logicamente, ele deve ter mudado a aparência dele, né? Não deve estar do jeito que ele é. Ele pode ter deixado barba, bigode, essas coisas. Ele não vai estar, assim, se mostrando. Até porque tem retrato dele na internet, tem vocês falando sobre o caso, porque o que eu acho, gente, que a melhor coisa, tem várias advogadas, inclusive a Pamela estava falando que é advogada, né? Ela entende que só o Ministério Público mesmo, denunciou no Ministério Público e fazer bastante barulho para você poder ser ouvido. O problema é que ela foi enterrada, não tem como fazer aí uma cariação maior, né? O advogado dele pediu. Mas me diga quem vai aceitar com tanta prova. Ele quer que a gente passe pela dor de ele tirar minha irmã de novo do túmulo para enfiar ela de novo no túmulo para a gente enterrar minha irmã 2 vezes com um assassino, um desgraçado solto que tinha que estar na cadeia apodrecendo e lembrar todos os dias que ele fez pela mãe dele. O advogado dele ainda acha que tem prova suficiente. Ah, não, é pouca prova, né? Não tem prova suficiente. Ele quer ainda exumar o corpo da minha irmã e a juíza não aceitou isso. Porque graças a Deus, ainda tem alguém na face da terra, perante a justiça, que faça o que tem que ser feito. Ele pediu a exumação e a juíza não aceitou. Eu não sei se eu posso falar. Você concorda com isso, Marilza? Porque se você quer ver ele atrás das grades e tem certeza que é ele, você não acha que ele tem que pagar pelo crime dele? Se ele está pedindo exumação e ficar comprovado que ele matou a mãe, não seria. Mais prova do que já tem, o vídeo está mostrando ele matando a mãe dele. O vídeo mostra o tempo todinho ela lá no chão, estirada, sem poder levantar. Toda vez que ele abre a porta e sai, o corpo dela continua lá. Ela não levantou em momento nenhum. Não tá como ele disse, na delegacia ele já deu outra versão. Ele deu a versão que ele tinha brigado com ela, que ele tinha empurrado ela, que ela tinha chegado a desmaiar, mas ele sentou ela. Temos o vídeo completo. E a polícia também tem. A polícia não, que já está na promotoria, né? O promotor também tem. Quer levar direto para o Ministério Público. Aí não tem. E fazer bastante barulho, porque senão não resolve mesmo. Tem que falar mesmo, tem que falar, gente, porque o que acontece? A impressão que passa é que ele é um advogado idôneo, entendeu? E a família está fazendo, sabe, alguma coisa para incriminar o próprio sobrinho. A impressão que eles devem ter é essa, entendeu? Achar um culpado e colocando a culpa no sobrinho, talvez por não gostar do sobrinho. Antes de ser vazado as imagens dele matando a mãe dele, ele saía falando por aí que a gente adulterou o laudo médico. Que a gente estava armando contra ele para ficar com as coisas da minha irmã. Antes das imagens sair, entendeu? Antes de vazar as imagens. Então, quer dizer, a gente estava acusando ele à toa, que a gente só adulterou o óbito dela para prejudicar ele.
Eita, nós, hein? E o Vieram na carro? Ele minha fugiu, ele tá com casa. o carro tá na sua casa. Não, Ele ficou, o carro ele vendeu em Curitiba para um homem ele que fugiu com o carro. fugiu com o carro. Sim. Fugiu com o carro. Ele já tinha arrumado uma namorada em Curitiba. Ele já estava se passando por médico, advogado. Ele já tinha matado a família inteira. A mãe tinha tido um infarto. As tia só tinha inveja da mãe, querendo as coisas da mãe, então ele nem conhecia, não tinha contato. O pai, a família do pai, ele nem conhece, porque o pai abandonou ele quando era pequeno. Era essa história que ele estava contando na República, uma república que ele estava lá em Curitiba. Era essa. Ele saía todo dia com um jaleco branco com o nome dele escrito Bruno, e eu não sei o nome daquele trem lá, não, que usa os médicos para pôr assim no coração da gente. É estetoscópio, mas me diz uma coisa, eu não sei se é estetoscópio. É estetoscópio, Marisa? Deve ser, né? Né? Me diz Sim. uma coisa, vocês têm registro disso? Nós temos as De multas quê? do carro dela que chegava toda vez. Não, Porque foi assim, assim, que eles passavam por médico, que ele... Esse tipo a de gente coisa. tem uma testemunha Nós temos testemunhas. que morava A Entendi. na polícia já mesma entrou em contato república com que ele. ele. Era cunhado do Bruno, porque o Bruno já estava namorando. Quem me passou esses detalhes tudinho do que ele fazia em Curitiba é justamente o cunhado dele, o ex-cunhado dele. Esse porque soube do caso pela internet, daí ele terminou e saiu de lá, é Quando isso? Não, na saiu verdade, quando as imagens vazaram, quando as alguém deve ter imagens avisado. vazaram... Não entendi. Entendi. Alguém, Pode ou falar. alguém dos parceiros dele aqui deve ter avisado ele lá que as filmagens já estavam rodando aqui. Quando as imagens vazaram, o pessoal lá da família da ex-namorada dele viu e já se preocupou. Por quê? Porque ela também ficava na mesma república que ele. Aí se Mas ele não tinha preocuparam entendido. em ela... Se Pode falar. preocuparam em ela estar junto com ele no momento que ela assistisse essas imagens. E aí já foram para a República. Só que quando chegaram na República, ele já tinha visto que tinha vazado e já tinha saído fora. Tá, então ninguém sabe o paradeiro dele, tá como procura-se mesmo. Agora Sim. a polícia, o procure-se partiu de vocês ou da polícia? Primeiro nós. Tá. É, porque as imagens mesmo só saíram depois de 6 meses, né? 6 meses ele já estava longe, ó, há muito tempo. Ah, tá. Então agora ele está sendo procurado pela justiça. Sim. Ele é Sim. foragido e procurado. Glória a Deus. Glória a Deus Só que mesmo. muita gente não sabe ainda. Uma professora que deu aula para ele aqui no Guarujá, ele tinha muita amizade, ele era muito querido, ele tinha poder que não cabia a ele, digamos assim. Entendi. Conheço, Ele tipo. Aí ela soube há pouco tempo, ela passou mal, porque ela não acreditava. Aí ela foi ver a filmagem, aí ela falou que não acredita, que se não tivesse visto, ela também não acreditaria. Isso há um mês atrás, muita gente não sabe, muita gente. Apesar da gente ter uma página, apesar de a gente já ter feito um monte de coisa assim, muita gente não sabe. É aquilo que eu falei para vocês. O Camille Ervina falou para mim o seguinte: eu não gosto de tocar no assunto, não quero. Mas, assim, se vocês quiserem que ele pague, vocês vão ter que fazer barulho, vocês vão ter que divulgar, vocês vão ter que pôr em redes sociais, vão ter página, vocês vão ter que. Olha, se bobear, vocês podem até colocar um detetive. Tá, um detetive atrás dele. Porque é impossível. Não é impossível Nós não já pegar ele. pensamos, mas aí a gente não consegue fazer isso. Não é tão caro quanto você pensa, viu? Não é tão caro quanto. É que, bom, eu não sei a condição de vocês no momento. Eu vou falar Mas. aqui, mas a gente procurou um advogado na época, e o advogado queria cobrar da gente, que eu não vou nem citar nome, 28 mil por fase.
Sim, eles têm que fazer campana, um monte de coisa, né? Ah, É, é caro. antes, antes que eu me esqueça, tem muitos comentários lá no YouTube da investigação criminal que a gente fez Uhum. e dúvidas de porque que como a gente encontrou a Márcia sem calcinha, acham que ele a estrupou. Ele Não. não a estrupou, gente, tá? E foi feito. Ele não a estrupou. Ele simplesmente tirou a parte íntima dela porque ela urinou, ela fez as necessidades ao sendo enforcada. Então ele tirou porque seria mais um motivo para a gente desconfiar. E por isso que ele disse que havia xixi da Nina no quarto, com medo da gente sentir o cheiro de xixi, essas coisas, entendeu? Então ela não foi estrupada por ele. E Não, nem isso isso. eles escolheram para saber de quem era, que era, nada. Não, ele secou antes. Ele secou Ele, antes Não, da ele filha, foi. menina. mas tem, os peritos Então, pegam, com certeza. mas eles não mandaram perito. Então não tinha como Mandou fazer isso. perito só para liberar o corpo. Não mandou perito como o Não promotor do mandou caso na época perito, mandou IML falou para para pegar o nós. corpo. Só isso. Meu Não Deus. Eles não houve mandaram ninguém investigação lá nenhuma. para colher prova, para olhar. Depois a gente estava tão transtornada que a gente não percebeu. O vidro do espelho estava quebrado. O espelho do guarda-roupa. O espelho do guarda-roupa. Provavelmente na queda quando bateu a cabeça, é isso. Na hora Aliás, que ele queda, pegou a cabeça. assim, eu não posso falar diferente, né? Eu tenho que falar assim, na queda quando bateu a cabeça. Na Provavelmente ela deve queda ter que quebrado o ele pegou espelho. com as próprias mãos e tacou a cabeça dela no guarda-roupa para ficar com aquela marca. É Com outra Meu Deus. certeza. coisa que o rapaz do ML falou pra gente. Por quê? Porque quando você está viva, que você tem um corte, automaticamente o sangue sai. A Márcia não tinha sangue nenhum na Porque testa. foi depois de morte. Nenhum. Que é mais uma prova de que ele bateu a cabeça dela depois de morta. Depois de horas. Que ela estava De morta, ele foi lá horas, e preparou a cena. né? De horas. E Entendeu? depois de algum Então, se tempo já. tiver alguém aí que saiba onde ele tá, que esteja escondendo ele porque ele é um coitadinho, porque ele é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Ele é muito educado, muito inteligente. A inteligência dele não serviu para Deus, né? Ele sabe disso. Mas, se tiver alguém que esteja escondendo, que saiba onde ele tá, porque ele é educado, ele é prestativo, ele é um amor, entregue, não faça nada com ele, não. Não faça. Deixa ele pagar todos os dias da vida dele. Mas entregue ele para a polícia, entregue ele para a gente, fale, ó, ligue para mim, para a Marilza, para a delegacia, para quem vocês quiserem, mas denuncie. Porque se um monstro, como ele é, teve coragem, a capacidade de fazer isso com a mãe dele, ele faz com qualquer um. Com qualquer um ele faz. Tá? Porque quem deu a vida, ele tirou. Outra, O que vocês estão tem falando muito. para mim, o que vocês estão falando para mim é diferente do que aparece no casos criminais e é diferente do que a gente vê na internet. Então, assim, eu estou ouvindo de vocês isso aí, né? Eu vou espalhar em todas as minhas redes sociais e eu quero fazer duas perguntas para vocês, né? Uma, mais ou menos, que a Minervina já me respondeu. Então, você acha que ele não é um psicopata, ele não é um doente, ele fez isso por pura maldade? Eu acho Não, que eu ele, acho eu que ele é um acho muito. psicopata. Ah, sim. Tá. É natural Mas pensar aí assim, A tá. né? reação que ele teve após ter matado a mãe dele, ele foi muito frio, calculista, ele armou, ele fez. Tem uma parte do vídeo que você vê, se você não prestar muita atenção, você passa muita coisa batida. Atrás, assim, ele joga um lençol, uma coberta, que foi o que ele usou para mover o corpo da mãe dele. Entendeu? Ele Não, calculou tudo. o que passa no vídeo é uma coisa. Ele indo e voltando, ele sentando na sala, pegando o controle, deixando o controle, e depois ele indo pro quarto com um copo d'água. É só o que aparece a foto
dele com a mão no pescoço dela, ou na cabeça dela, mas não aparece Não. no vídeo ele É fazendo Na alguma página, coisa com ela. na página dela tem um vídeo que passa no jornal. Mas Então, não é galera, vocês têm todo que vídeo que a gente acessar a tem. página das Passa 2 meninas, minutos só, 2 minutos e pouco. que eu acho que é o suficiente, né? Não precisa se ver mais do que isso. O que eu quero pedir para você é a seguinte coisa. Gente, quem tiver uma ideia de onde o Bruno esteja, é o que eu falei para as pessoas quando eu convidei para ver essa live. Uma pessoa, quando ela é psicopata, ela não tem nenhum tipo de sentimento, certo? Não tem remorso, não tem amor, não tem nada, não tem sentimentos, arrependimento, não tem nada. Então, assim, poderia ser a mãe de algum de vocês, a filha de algum de vocês, a irmã de alguma de vocês. Se fez uma vez, pode fazer de novo. Então, se vocês veem essa pessoa, se vocês por acaso virem em algum lugar, denuncia, gente. Denuncia, porque o que acontece? Agora, a gente está começando a dar os primeiros passos. As mulheres estão perdendo o medo e dando os primeiros passos de mostrar que elas podem. Que elas podem tomar uma iniciativa, não se acovardar, entendeu? E entregar mesmo. Mas entrega, mas fala. Tá? Se você precisar em praça pública, com megafone, fala, olha, se você conhece, faça, porque é assim, não pode deixar impune uma pessoa que faz uma coisa tão... Olha, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras, tá? Porque uma mãe carrega 9 meses um filho na barriga, para criar esse filho, dar amor, dar carinho, dar tudo para ele tirar a vida dela. Então, assim, se ele tirou a vida da própria mãe, o que ele não pode fazer com outras pessoas? Tem uma coisa que eu Certo? quero falar também, André. Pode Quem falar está tudo o que vocês quiserem. procurando justificativa para o que ele fez, e tem um montão de gente aí falando na internet, justificando o que ele fez, falando que, porque ela não impõe limite, ou porque ela deveria de fazer isso, ou porque aquilo, ou porque deu tudo, é isso que dá, que nem foi o comentário de um dos psicólogos, dá tudo, é isso que dá. Então quer dizer que todo mundo que quer o melhor para o seu filho tem que ser morto pelas mãos dele? Não, eu acho que todo mundo que mima um filho não quer dizer que ele vai virar um psicopata porque é mimado. Ele vai ser mimado, não virar psicopata. Aí, a minha opinião é essa. Gente, então, entendeu? Para Isso é todo uma mundo coisa... que está tentando justificar, Não está tem querendo justificativa. vitimizar Não. ele, ou arrumar uma justificativa porque ele tenha feito, não existe. Nem perante ao homem, nem perante a Deus, não existe justificativa. Se ele não estava satisfeito com a mãe dele, ele saísse fora de casa e fosse trabalhar. Que ele fosse viver a vida dele. Mas isso não dá o direito para ninguém, não existe justificativa porque ele fez. Tá? Além do mais, pelo que vocês falaram, percebe-se a frieza e a falsidade, né? Mãezinha, te amo, não sei, alguma coisa assim que ele colocou. Depois já. Então dá para perceber No velório ele estava rindo lá fora. Rindo lá fora com o pessoal da faculdade. A Marilza, se eu estiver mentindo, ela me corrija. Mas ele sorria lá fora, dava risada lá fora com o pessoal da faculdade e lá dentro urrava de dor. Gritava por mim, pela Marilza e urrava de dor, dizendo que a mãe dele não ia estar mais na formatura dele. Formatura, ele, se depender de mim, ele nunca vai ser um advogado. Que seja advogado de bandido, que seja advogado de quem for. Ele não merece ser advogado de ninguém. E como ele dizia, até mesmo para Marilza, todo mundo merece uma segunda chance. A Dinha tá falando que ele fez a maior cena no velório. Isso me faz lembrar uma moça, não posso falar o nome, mas vocês sabem quem é. Que fez a mesma coisa com os pais. Você pode falar o que você quiser. Quem não pode falar sou eu. Mas é igualzinho. Então, o que aquela pessoa é, gente? Ela é uma psicopata? Não tem, porque até hoje, essa moça não se arrependeu aparentemente do que fez. Então não pode ser uma pessoa normal, não pode ser uma pessoa que sabe, não tem explicação. Gente, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Mas a PX Késia escreveu exatamente o que eu ouvi
pela última vez da boca da Márcia. A Márcia nunca gostou de usar essa frase soberba. E no dia 18, que ela me avisou que o pai da Dinha, essa mesma moça que falou aí, tinha falecido, ela falou para mim que a soberba do Bruno seria a destruição dele. Foi a última palavra que eu ouvi da Márcia. Depois a gente conversa, eu estou dirigindo. Na verdade, foi a destruição dela. Né? Ele destruiu a vida dele, né? Porque advogado... Gente, ele tem um nome e tem um sobrenome que tá famoso no Brasil inteiro, igual daquela pessoa que eu não posso falar o nome. Então, assim, vocês vão contratar um advogado? Esse advogado tem esse nome? Não contratem, gente. Pelo amor de Deus, não contratem. Denunciem essa pessoa, porque essa pessoa está sendo procurada pela justiça. Ele vai advogar. Ele não vai advogar. Que nem eu ouvi um advogado falando que ele vai cumprir os 20 anos, né? Que é 20 anos só, né? Aí ele vai entrar lá, se ele for preso, ele vai pegar e vai ficar uns 10, 7, 8, vai sair por bom comportamento, porque ele é um menininho bonzinho, e depois ele pode fazer o que ele quiser, ele vai advogar. E um alerta aí aos amiguinhos dele para tomarem cuidado, porque ele pode estar usando o CPF deles, assim como usou o meu. É verdade. Isso acontece também, Ele viu? estava usando o CPF. Mas quando ele estava em Curitiba, ele estava usando o meu CPF. Para comprar tipo de telefone, para não ser encontrado, porque ele não pode usar o dele, né? Bom, mas a partir do momento que ele comprou em Curitiba, já dá para saber que ele está em Curitiba. Realmente, vocês estão certos, ele não é muito inteligente, né? Curitiba é 41, não 4, 41, né? Eu só descobri porque eu liguei para a operadora da Vivo, porque estavam me ligando de uma fatura atrasada. E aí eu liguei para Vivo para saber. Aí quando eles me passaram, falaram, a senhora tem 3 números no seu nome. Eu falei, não, eu só tenho 2. Foi quando eles passaram o DDD 41, só que eu já estava em contato com o ex-cunhado dele e ele me passou esse mesmo número que ele estava usando no meu CPF. Era o número que ele estava usando em Curitiba. Só que aí a polícia, ligar né? Para esse número? Liguei, já tinha desligado já, porque no caso a gente dá as pistas, mas demora demais e aí ele já tinha fugido, já tinha bloqueado o telefone, já tinha tudo. Instagram, Face, ele saiu de tudo. Quer dizer, ele não saiu, né? Ele tá usando Não fake, saiu, mas a gente sabe que ele tá vendo. fake. Ele sabe. Ele deve estar usando fake. Porque ele tem que acompanhar as notícias, né? Ele tem que acompanhar as buscas, ele tem que acompanhar tudo. Com certeza ele deve estar observando tudo isso, né? Gente, eu sei que vocês estão cansadas. Eu só quero que vocês falem agora o que vocês esperam, tá? Vocês falaram já o que você acha, que é o que eu acho, que eu acredito que todo mundo ache. Certo? E a única coisa é pedir para a galera que estava aqui, que, aliás, que vai ver esse vídeo, que eu vou colocar no YouTube, que eu vou colocar em todas as redes sociais, que eu puder. Inclusive, eu já falei da ONG para vocês, né? Da ONG Justiceiras de Saia, do feminicídio lá, que vocês podem fazer lá, um link, fazer petição, não, vocês podem fazer denúncias, você pode fazer um monte de coisas no Justiceiras de Saia, que vocês fazem um cadastro lá, é mais uma ajuda, porque se mais alguém vê ele, vão denunciar também para lá. Então tem 3 lugares. Polícia é 188, é isso também? É 188? 181? Aqui é 1990, não é da polícia? Não, denúncias. Não lembro mais. Eu acho que é 188. Tá lá, depois eu vou colocar. O que eu quero que vocês coloquem aqui, eu não sei se vocês têm um telefone para não o pessoal de vocês, mas um telefone assim para que se alguém veja ele, um e-mail, alguma coisa para entrar em contato com vocês. Vocês têm esse recurso? Ou vocês preferem que ligue direto para a polícia? Não, então, a gente tem a gente sempre passa a página, porque lá tem o número de telefone, lá tem os contatos. A Stephanie está falando que é 181. Eu achei que era 188, mas é 181.
Uhum. Já coloca o número da delegacia, se bem que o Guarujá está bem de delegacia. Isso, Mas Stephanie, coloca o você já número. coloca aqui todos os dados, e-mail, né, para a gente estar passando, disparando e-mails para as pessoas, para quem tiver, porque longe, longe ele não está. Sair do país, vocês já verificaram, não sair também, né? Não, com o Ele não nome saiu dele também, né? não, com o nome dele É, não. Uma coisa que eu quero ele... pedir é para que se alguém veja ele, alguma coisa, Coitado. entregue na delegacia. Sabe por quê? Porque tem um montão Uhum. de gente chamando a gente, mandando foto de pessoas idênticas, que se a gente não olhar direito, até nós confunde. Mas você sabe o que que é? Ele tem um rosto comum, né? Ele tem um rosto bem comum. Mas Ele é o um olhar dele, garoto. não. Na verdade, ele parece um garoto de 18 anos, pela foto que a gente vê na internet. Ele parece que é um garoto de 18 anos. Então, ele tem um rosto bem comum. Então, dá mesmo para confundir. A única forma mesmo, é pegando. Não vai ter outra forma, não, gente. Tem que ser assim mesmo. Então, o marido, eu tô vendo que você está cansada. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu sei que você também está, minha querida, que a gente andou conversando esses dias, trocando umas ideias esses dias aí, falamos muito sobre isso. Eu vou fazer o possível para fazer Essa é a nós primeira trabalhar. live que eu estou mais centrada, mais relax. É a primeira vez Eu que eu falei consigo que você falar ia um ficar pouco mais, calma, até eu falei postei a que você ia Marisa um ficar. montão de vezes. Não, é porque é justiça pornô? Não, não, justiça por Márcia Márcia Lanzani. Lanzani. É que eu sou cega, gente, desculpa. Justiça por Márcia Lanzani. Tá. Você pode mandar no PV para mim depois, Stephanie? Fazendo uma gentileza? Porque depois que acabar, paga tudo. Então, depois eu não vou conseguir ver. Se você puder, manda para mim fazendo uma gentileza no meu PV, tá bom? Que daí eu vou colocar na Manda do foto dele e Face vou colocar também, embaixo. Stephanie. Mano, sim. Tá. E mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, mais alguma coisa que vocês queiram falar, porque agora está mais esclarecido para mim tudo o que aconteceu. O que eu vi me chocou. Agora, o que vocês contaram para mim me deixaram atônita, né? Eu estou assim, A sem única coisa é palavras. que divulguem o máximo, estampem bem a cara dele, porque uma hora ele tem que ser pego, uma hora ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele vai pagar. Eu tenho aquela história, tem aquela, não é história, né? É, na verdade, um dito popular, né? Se não pagar aqui, pagar no céu. A gente conhece que, eu penso da seguinte maneira, Deus, ele é muito ocupado, ele tem muita coisa para fazer. Então, ele deixou advogado, ele deixou médico, ele deixou todo mundo, então a gente tem que pôr a mão na massa e correr atrás também para poder Sim. ajudar. Ele vai ter que prestar conta a Deus, isso aí ele vai ter que prestar conta mesmo. Mas ele vai ter que prestar conta aqui também pelo que ele fez. Isso se Ele não vai estiver começar a fazendo. pagar aqui, depois ele vai pagar no inferno, porque pro céu ele não vai. Não sei te dizer isso, mas o que eu posso dizer para você, a cara da Marisa não aguento. O que eu sei dizer para você, gente, é o seguinte: impune ele não vai ficar. Vida, ele não tem mais. Família, ele não tem mais. Ele não vai ter a profissão que ele estudou. Ele não vai ter nada. Ele não tem mais nada. Uma hora pode ser até que ele se entregue, né? Se for olhar por aí. Porque ele não vai conseguir mentir por muito tempo. Então, assim, gente. Pois eu te digo uma coisa, pelo que eu conheço dele e pelo que eu conheci após, eu digo para você, o Bruno nunca vai dizer o que ele fez. O Bruno nunca vai assumir que foi ele, mesmo tendo esse tantão de prova. Ele Como nunca. advogado, eu acredito que não mesmo. Porque ele não vai admitir a culpa dele. Ele Não. não vai admitir a culpa dele. Mas pelo menos a verdade foi dita, pelo menos as pessoas. A gente, uma hora, eu tenho certeza que depois que acabar esse processo, a gente vai ter acesso a esse vídeo na íntegra, a gente vai poder ver o que essa pessoa fez, e com certeza, gente, não vai ter ninguém que vai dar guarida para essa pessoa. Não tem essa. Eu não acredito, pelo menos, né? Eu Pior não que, acredito. infelizmente, aquela nossa conhecida que fez a mesma coisa com a mãe, que você diz aí, ela tem milhões de seguidores. Milhões. Sim, sim. Infelizmente, não existe mais amor ao próximo.
Não existe E mais o saiu respeito. bilionária também, né? E saiu bilionária com dinheiro também, Não, né? e Isso ainda que é o fazem ponto. até séries os assassinos para ficar famoso. Eu nunca vi coisa igual. Exatamente. Não, não é para ficar famoso. Eu acredito, o seriado é que nem que eu. Esse eu posso falar o nome. O seriado da. Fizeram o filme e o seriado da Botkiss. Um conta uma coisa diferente da outra, entendeu? Porque a família autoriza uma coisa e a justiça não autoriza. Então, a verdade, ela tem que ser contada pela família. Eu acho que é pelas provas que se tem. Não adianta a nena virar para ele matou, ele matou. Se vocês têm as provas, acabou, gente. Acabou. Ele tem que ser pego e acabou. Então, assim, documentário é bom ser feito. Documentário, eu acredito. Que é a melhor coisa que se tem. Filme, eu não recomendo. Você não Mas sabe eu não gosto na desses íntegra o que aconteceu documentários. lá. Tipo assim, você combina com a gente uma coisa, você vai pôr a gente. Você não falou que vai ter psicólogo, ninguém. Aí depois, Não, quando acaba, você vai e coloca psicólogo por trás, nós não tá sabendo. E outro, psicólogo fala o que ele quer, não tá lá para debater com a gente. Que nem a gente tá não. aqui, a gente pode debater É que e, nem, tipo, você pode falar para mim, não, mas o Bruno fez no calor da emoção. Eu provo para você que ele não fez no calor da emoção. é Até que porque nem o eles não jornal. podem fazer isso, né? Seria antiético É, acusar uma pessoa sem ser, sem ele consultar a pessoa, sem ele falar com a pessoa, sem ele ver. Infelizmente, isso é o mundo, né? Advogado é a mesma coisa, sem saber o que aconteceu, sem saber dos fatos, ninguém pode falar nada. É a mesma coisa citar nomes, não pode citar nomes, tem que saber a fonte, tem que colocar a fonte, porque tem pessoas de olho para denunciar você, porque você acaba ele ficando solto e você indo presa, tá? Porque Não você pode falam acabar. né? nem de quando aconteceu. Essa daí, então, Né? fala, você cale sua boca, você vai pra cadeia e ele continua solto. Mas eu vou pra cadeia, mas eu Exatamente, vou falando a verdade. exatamente. Se vocês têm a prova na mão, se vierem prender, ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Você tá vendo isso aqui? Tá aqui. Agora, não coloque a mais. Não coloque a mais. É isso que eu sempre falo. Que é uma pessoa doente, gente, é óbvio, né? Para matar a própria mãe. Isso daí não precisa nem esconder. Que o psicólogo que falou isso, eu acredito que, não sei, como a advogada acabou de falar aí, Isso não só deve foi um ser, né? pedacinho do que ele falou. Ele insinuou que ela não deixasse ele namorar por ciúme. Isso só foi um Sim. pedacinho. É que eu não sei se ainda tá, mas eu encontro. Lá na coisa Isso só tem. foi... Lá na página dela tem essa reportagem. Olha só, o segredo de justiça, ele foi pedido pela promotoria ou foi pedido pelo Bruno? Não tem segredo de justiça. Não tá Então, aqui. vocês podem falar o que vocês quiserem, inclusive mostrar o vídeo na íntegra. Mas como é que nós faz pra mostrar? Vai, coloca na página Não, na Ah, página sim. eu acho. inteiro, na íntegra, vendo e Não, fazer na tudo. verdade, o Um pedaço inteiro, vazou. que não tem A gente ainda. tem um tipo de mais ou menos 10 minutos, não é isso? 7 minutos. Isso. A gente tem um de E o 10 que minutos, que passa dá para para ver. vocês é Manda só de para mim, 2. Stephanie, para eu dar uma olhada. Eu só não vou poder postar ele, tá? Quer dizer, eu acho que Eles não, sem autorização de tiram. vocês, E não. eles É por isso que cada tiram. vez que eu vou fazer uma live, eu pergunto para a pessoa: você autoriza? Vocês vão fazer a live? Vocês Então, o que aceitam? Porque eu não tem que. entendo é isso. Você, né? Você não pode postar porque a gente está aqui falando a verdade. Agora, me pergunte como foi que vazou, se só estava lá na delegacia. Tá bom, não falo mais nada. Só o A olhar da gente Marisa, ela ficou é mais velha. sabendo, a gente É ficou sabendo sobre, a gente assistiu, ficou sabendo sobre as imagens pelas redes sociais. Ligaram e falaram: vocês já viram o vídeo do Bruno matando a Márcia? Eu dirigindo. Como Aí a Marusa falou, assim? não veja, chegue aqui. Não veja, chegue aqui. Não tem Entendeu? nada a ver com aquilo que aparece, então, no Google, lá no Casos Não, Criminais, não tem nada a ver, aquele então. lá é só um Aquela coisa. pedacinho.
Aquilo lá é A Stephanie está verdade. falando que é 10 minutos de vídeo. Mas só Eu gostaria de ver aparece isso. 2. Stephanie, cala a boca, você não tá na live. Só aparece Meu Deus do 2. céu, não fala assim com ela. Fala, Eu já ia tô mandar ela sim. subir aqui. Fala, Não, gente, vocês Stephanie, estão tô aqui sim. hoje para abrir o coração, para falar a verdade. Como eu falei, quando eu vejo um documentário, eu analiso esse documentário e penso, tem coisa por trás disso. Como que um psicólogo, um psiquiatra pode dar uma opinião sobre uma coisa que ele não sabe? Entendeu? Eu tô aqui embaixo. Ai, coitado. Ai, tadinho. A Dinha, o Diogo, que é o ex-marido da minha irmã, a minha irmã, são pessoas que ajudou a gente bastante. Se faltar alguém, desculpa aí que minha memória já não é mais a mesma. Mas foi umas Eu também pessoas, a minha sobrinha, que é o que sofre, que nem consegue dormir, agora ela já consegue dormir de janela aberta, eu acho. Mas sofreu muito, porque eles foram criados como irmãos. Então, ele conseguiu destruir a família. Mas eu acredito que no dia que ele estiver na cadeia, a gente consiga, eu acho que, pelo menos, voltar um pouquinho o que a gente era antes. Pelo menos Deixa eu só tentar, perguntar porque uma coisa. Qual a última vez que vocês tiveram notícia do Bruno? Eu, Porque assim, no dia que o ele saiu da retrato delegacia, no falado, dia 22. as fotos dele tá rodando já faz um certo tempo. Não há possibilidade do Bruno, desculpem falar assim, né, sobrinho de morto, vocês, não. mas também. Não, porque Eu não você queria que que ele tá morto. Eu Olha, mas você. não queria. Eu não Eu queria que também ele não queria, morresse. não. Mas se ele tivesse morto, ele tava no inferno. Não era um agrado, ao invés de estar solto. Sabe por Agora, quê ele que eu não não tá, sabe quero? por quê? Porque o advogado dele tá defendendo um defunto, daí no caso seria, ele tem contato com o advogado. A gente não soube notícia dele, não foi a última vez quando ele saiu da delegacia, moça. Foi feita uma live com a Eu gente, tive contato com ele, foi o último dia mas que a gente viu ele, soube notícia dele, a última vez que a gente soube notícia foi em junho de 2021, que foi que ele estava em Curitiba, mas a gente fez uma entrevista com um canal lá, eu sei que o nome do repórter era não sei se eu posso falar. E ele colocou o Bruno na tela, e ele dizendo, mesmo as filmagens já tinha saído. Se eu mentir alguma coisa ou esquecer alguma coisa, você fala, Marilza. As imagens já tinham saído e ele apareceu lá dizendo que não foi ele. E depois eu acho que foi a quer saber tribuna. da gente ter contato, não que a gente viu ele em entrevista, Pessoalmente? nem nada. A última vez foi na delegacia. Vocês estão com liberdade, inclusive até um horário que vocês acharem para contar o que aconteceu. Então, Na eu tive contato com na ele no dia verdade, 26 de coisas que março. não coloca muito genérico quando eu faço uma pesquisa, eu assisto casos criminais, mas tem muita coisa que eu já parto para outras fontes para ver, né, será que é aquilo mesmo? Será que não é? Será que não tem mais coisa? Será que tem menos coisa? Você lembra que eu falei para você que eu estudei o caso quase que uma semana antes de entrar em contato com você? Você lembra disso, né? Uhum. Então, assim, eles colocam assim, filho matou a mãe por causa de herança. É isso? A Claro gente que não. Com certeza. Você pode olhar no Google que você vai encontrar. Filho mata a mãe para ficar com a herança. Isso não tem. É uma coisa que a gente nunca vai saber. O real motivo que ele matou ela. Porque ele nunca vai contar. E tipo assim, herança, o que seria uma herança? Uma casa que talvez vale 100 mil reais? Um carro que ele já conseguiu vender? O que é? Não sei o que é herança mais. Aí tem lá que ela tem um seguro de vida. Ninguém sabe ainda. A justiça pediu para puxar, mas até agora não chegou nada até nós. Se tem, se não tem. Aí ela tem um dinheiro lá para receber da empresa. Tem, o que seria? 20 mil? Isso é herança? Vale a pena você tirar a vida da tua mãe por isso? E perder a Vou sua? dizer uma coisa para você. Na pouca experiência que eu tenho na minha vida, tem gente que faz isso por menos. Então, faz menos e ele é uma pessoa condenada. Porque ele não vai sair pela porta da frente se ele chegar lá de novo. Ele não vai. A pessoa que a gente não pode falar o nome, a pessoa que a gente não pode falar o nome fez por causa do namorado.
né? Não era nem por causa de dinheiro, porque não sabia se ia ficar com ou sem. Ela fez por causa do namorado, no calor lá aliás, no calor de nada, né? Ela foi premeditado também. Então, Hoje a assim, gente não pode duvidar de nada e nem de ninguém. E nem os Mas não. sabe por motivos. quê? Porque foi uma Eles têm a preocupação. certeza que eles vão sair impune e que, tipo, ninguém vai descobrir que foi eles que fez. Só Gente, ó, que não a há gente está crime conversando de perfeito. mulher para mulher aqui, né? Nós estamos conversando de mulher para mulher, o pessoal, a galera tá tudo ouvindo, mas eu fico pensando, eu até comentando com um amigo meu, um coronel, esses dias, que eu fiz uma live com ele, e estávamos falando sobre o feminicídio, sobre os estupros que estão acontecendo com médicos, essas coisas. Eu falo, gente, muito provavelmente todas nós fomos estupradas e não sabemos. Internet veio há pouco tempo, entendeu? A denúncia, a primeira pessoa veio agora. Quantas vezes a gente foi ter um filho, tomou uma hack, dormiu, a gente não sabe o que fizeram com a gente ou não. De repente, todas nós já fomos estupradas e não sabemos. Então, assim, vai saber. Como você pode me dizer, o que você pode me dizer de um pai que estupra um bebê de 20 dias? O que essa pessoa, que tipo de monstro que é essa pessoa? Que é o que eu comento aqui, que eu comento com os advogados, que eu comento com meus amigos. Que tipo de monstro faz esse tipo de coisa? Com a ajuda da mãe. Não é Não um dá pra ser chamar humano, de entendeu? mãe. Não dá para a gente Não vai. digerir uma coisa dessa. Então, meninas, o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu estou à disposição, entendeu? Eu vou ajudar vocês, sim. Eu vou divulgar o máximo que eu puder, entendeu? Eu não tenho medo de nada. A única coisa, olha, a única pessoa, não é pessoa, eu não sei como me referir. A única coisa é Deus. Eu respeito e tenho medo de Deus. Agora, ser humano nenhum mais me faz ter medo. Nenhum. Então é isso que eu vou dizer para vocês. O que eu puder fazer para ajudar vocês, você pode ter certeza que eu vou fazer. Isso é uma promessa minha. Até porque, como eu expliquei para a Minervina, tem um caso meu aí, e que depois eu conto para sua irmã. E eu vou dizer para vocês, não se acovardem. Não tenho medo de ameaças, não tenho medo de nada, cachorro que ladra não morde. É simplesmente botar a boca no mundo e que você sabe que você vai conseguir. É isso aí, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Ai, A gente tem o e direito de viver. se a pessoa que postou lá no Face, que a Marisa vai lembrar na hora que eu disser. Se a pessoa que postou lá no Face ver a tua live, alguma coisa, o recadinho vai para ela. Ela disse que se fosse irmã dela, ela já tinha achado o Bruno. Então, sinta-se nossa irmã e faça, já que ela acha que a gente está sentada É fácil falar. esperando, e a gente não está sentada. Ninguém tem noção do que eu e a Marisa já fizemos. Ninguém tem noção do que a gente tirou, que a gente gastou para poder fazer alguma coisa. Então, se ela é tão assim, né? E ela tem uma bolinha de cristal, porque ela deve ter uma bolinha de cristal. Ela acha e leve ele para a delegacia mais próxima que tiver, já que ela falou que se fosse irmã dela, ela já tinha achado. Ela acha que a gente está sentada de braço cruzado, que a gente é impotente, que a gente tem medo dele. A gente não tem medo dele. A gente não tem. Nenhum provavelmente de está nós. sendo ajudado por alguém. Sozinho, eu acho que ele não estaria, ele já teria sido pego. Então, Ele está sendo ajudado por alguém, com certeza. Eu não posso né? Que já citar, deveria estar mas eu até tenho certeza. ajudando ele antes, mas, né? E é Nunca, assim, ó, a nunca a gente pessoa que vai está saber ajudando disso. ele, eu não vou dizer, não precisa tapar, que eu não A vou mãe de Ná, dizer. a Stephanie é fogo, né? A mãe de Ná tá ajudando. Mas é a moça lá, né? Mas é isso aí, se ela conseguir encontrar, né? Já que é assim. Mas se ela não conseguir encontrar, ela pode pensar a seguinte maneira. É como eu falo nas outras redes sociais minhas, que eu tenho 6 redes sociais. Então, é como eu falo, se ela não conseguir encontrar, ela que fique com medo. Porque se é um psicopata, pode fazer com ela, pode fazer com a mãe dela, pode fazer com a filha dela, com a irmã dela. Ela deveria ficar com medo, em vez de ficar falando besteira na internet. Eu acho, né? Então, essa é a minha opinião. Mas é Opinião eu difícil. posso dar.
Esse daí eu posso dar. A internet, ela Então, traz coisas boas, traz, mas tem gente que não tem noção. Tem gente que não sabe a dor que a gente passa. A gente ouviu tanta coisa. Eu já estava surtando. A Marilza e as meninas é prova disso. Eu estava surtando mesmo. Eu já nem sabia mais. Mas aí eu parei. Parei de olhar as coisas na internet, parei de ouvir certas coisas, para mim tentar voltar um pouquinho a me centralizar no que a gente tem que fazer, que é pôr ele na Minervina, cadeia. o que eu vou dizer para vocês duas é a seguinte coisa. Minervina, você fica nervosa, você tem saudade da tua irmã. Aquela coisa que falam quando tem funeral lá, é uma coisa que eu não gosto muito de ouvir, sabe? Porque, descansou. Meu, eu não tô cansada, eu não quero descansar antes da hora, não. Então, assim, digamos que eu não gosto, me falem nada. Se você não tiver nada para falar para a pessoa, olha, meus sentimentos, dá um abraço, ou eu passei por isso também, vem cá. Agora, descansou? Não, não descansou, ela não estava cansada. Então, assim, Não tava mesmo, guarda não. suas Ela estava cheia energias. de A vida. sua, a sua Ela irmã estava fazendo provavelmente está ao faculdade. lado de Deus, é uma pessoa boa. Ore por ela e concentra as suas energias em encontrar ele. Não fique Ah, perdendo mas isso aí eu a tenho de sua. sobra. Então, faça isso. É Eu tenho isso que de você tem que sobra. fazer. É não deixar o meliante solto. O resto, você pode ter certeza, ela é uma mãe. E ela fez tudo pelo filho. Então, ela está à destra de Deus e agora você tem que pegar suas energias e concentrar nele. Tá bom? Não falar, eu vou evitar falar, eu vou evitar lembrar. Não, não, não. Fale. Lembre, cultive a vontade de encontrar ele. É o conselho que eu te dou. Como amiga, amigas assim que eu quero dizer, que faz poucas semanas que eu conheço vocês, mas para uma pessoa que passou por situações semelhantes, entendeu? Então, o que eu digo a vocês, cultive o sentimento de justiça, não vingança. Justiça. A pessoa que comete uma vez, comete de novo e ela tem que parar. Então, é isso aí. Mas ajam dentro da lei. Ajam dentro da lei, porque de repente vocês podem falar alguma coisa que pode acabar revertendo contra vocês, tá? E tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, meninas, vocês podem ter certeza que eu vou ajudar. E eu agradeço vocês por terem vindo. Eu não sei se a Pamela está aí ainda. Eu vou pegar e vou montar, né? Porque agora ficou em duas partes, a live. Eu vou editar ela, vou ficar da queda, e vou descer ela pro meu YouTube. Vou converter, vai demorar um pouquinho, e vou mandar uma cópia para vocês, que vocês fizeram essa live. E o resto ela vai circular por todo lugar. E a foto dele, a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma app de canto, eu coloquei a foto dele lá. Procura-se. Uma app de canto, tá, gente? Então, assim, procura-se, tá? É o que tem que fazer. Tá bom, meninas? Eu Tá agradeço de pronto, obrigada. coração vocês terem vindo aqui para elucidar esse caso para a gente, para ajudar as pessoas a entenderem o que realmente aconteceu. Boa Boa noite. noite. Você conhece? Esse Não. eu não estou Eu conseguindo mais não, enxergar. Nem eu. adquirindo. Então, adquirindo, adquirindo, bom. Então, aí vocês peguem e divulguem, né, o que eu vou fazer Fica maluco, tá com e essa bora cara, lutar, Maria. gente. Bora lutar A e a Marisa gente sabe vai que se quando eu falando. começo a falar, eu não paro mais. Aí ela já começa. Pra mim parar, porque senão eu falo coisa que não devo, sabe? Ela Você já tá falou passando coisa mal. que não deve, e eu ia apanhar da tua irmã à toa. Eu vou contar pra ela, viu, o que você fez Eu- comigo. Pode Ela me contar. mandou o nome que ela chama, ela mandou pra Tá? mim. Porque tá Você me no. chamou, E eu você me fui e chamou coloquei duas na arte. vezes. Ai, que vergonha. Duas Mas vezes. aí ele falou assim: não, apaga isso aqui, Só, não manda. só porque eu sou magrinha. E se ele desmaiar, faça uma massagem cardíaca com o joelho nesse desgraçado. Tem um que tá bem bravo aqui. Gente, vai cair Então, de se ele novo, é soubesse que uma não é hora. minha vontade, mas eu não posso, sabe por quê? Porque eu tenho que deixar ele todo dia lembrar o que ele fez com ela. Porque ele sabe, ele me conhece, ele sabe que a minha vontade de fazer com ele é bem pior do que ele fez com a mãe dele. Mas eu não vou fazer porque eu quero que ele pague.
Eu não vou parar na cadeia Daqui por a causa pouco, dele. eu telefono